E galera, vamos acompanhar o debate aqui da vitória do Corinthians sobre a equipe do América Mineiro nos pênaltis, né? O América também dificultou para a equipe do Corinthians. O Corinthians vencendo por 3-1 e o América no finalzinho do jogo faz o segundo gol e leva a partida para os pênaltis, galera. E vamos acompanhar aqui mais um debate do Sport Center, link na descrição, crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Recente, que é a permanência dele, que é a vitória sobre o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, 1-0 em Minas Gerais, porque ali era um jogo que... Chave, né? Chave para a permanência dele, porque vinha o Corinthians sem resultado, chega uma hora que o Corinthians realmente está preocupado e deve se preocupar e não deve ser diferente com a zona do rebaixamento. Essa é legal, Copa do Brasil, avança, traz dinheiro, pode significar um título, acho difícil. Não é o melhor time até agora, dos classificados. Em relação ao São Paulo, a gente fala daqui a pouquinho. Mas ele precisa garantir a permanência dele, com resultados, né? E também nas entrevistas, que está melhorando, está melhorando, está melhorando. O jogo como hoje, assim, o torcedor olha para a classificação e fica feliz. E até entende, está melhorando. Mas foi um jogo que o Corinthians toma 2 gols, marca 3 no América, acho que marcou 3, isso é fundamental, porque finalizou. Tem jogos que a bola mal chega no gol, ele conseguiu marcar 3 gols, tem a força da arena, do seu público, que empurra, que joga junto, e de Renato Augusto, que faz a grande diferença. Então, Gláucia, mas não é que está melhorando tanto assim. O melhorar para o Luxemburgo é o melhorar do ponto de vista individual. Ele precisa melhorar atuações de jogadores, ou na troca, ou descobrindo, ou contratando, para poder elevar o nível da equipe. E aí você vai para o rival, que é o próximo adversário na Copa do Brasil, e o que tem o Dorival à disposição? Tem um Renato que entra e fala, nossa, isso aqui é outro São Paulo? Tem um Roger Guedes, que é impressionante, ele chuta de tudo que é lugar, desde o começo você fala, esse cara aqui, engraçado, né? A crise pega os outros, não pega esse cara aqui. Não tem um Rojas também. Não tem um Rojas. Então, o São Paulo não tem isso. Mas, então, o que faz o Dorival? Ele vai no coletivo, no conjunto. O trabalho do Dorival é um desenvolvimento de uma equipe de futebol no conjunto, que sabe que o jogo termina aos 90 e tantos minutos, 98, 99, 100, 102. Um time que vence partidas no final, um time que ganhou do rival, de um grande rival, que o Corinthians tem uma dificuldade gigantesca para enfrentar ultimamente. Ele ganhou na casa do adversário e de virada. Então o Dorival conseguiu uma consciência coletiva que o Corinthians não tem. E tecnicamente, individualmente falando, o Corinthians tem jogadores que o São Paulo também não tem. Então vai ser um confronto, aí vem um outro lado, que é a dificuldade de São Paulo jogar em Itaquera. Não tem uma vitória ainda do São Paulo em Itaquera. Lembrando que os mandos serão sorteados. Confrontos definidos e os mandos ainda vão ser sorteados. Mas o São Paulo é mais bem preparado do que o Corinthians nesse momento. Sim. E o Corinthians tem caras que são decisivos. Então, e no mata-mata, tudo que a gente imagina antes do jogo, a gente consegue criar um contexto para explicar, o mata-mata pode dissolver tudo. Mas você tem o São Paulo coletivamente mais organizado. Roger Guedes falando na zona mista, vamos ouvi-lo. Rojas, a assistência que ele te deu, a bola você acabou cabeceando na trave e também sobre o seu gol agora ao lado do Jô, artilheiro da Neoquímica Arena. Cara, muito feliz, agradecer a Deus, né, pelo meu momento, Deus me abençoando, honrando por muitos os gols, me tornei o maior artilheiro da Arena junto com o Jô. Eu brinco, eu acho que eu sou o maior, porque eu fiz um gol pelo Criciúma, né, se for da Arena eu sou o maior. Mas estou muito feliz com a atuação, como você falou do Matias. Antes mesmo dele ter estreado, me chamou a atenção num jogo no vestiário, acho que foi contra o Atlético até que eu marquei o gol. Ele chegou em mim e falou, pô irmão, eu vou te ver toda hora, porque eu vejo que tem o movimento do facão, então eu vou te achar toda hora. Então eu já sabia que ele ia me procurar nesses lances, e tendo ele e o Renato ali no meio campo, vai facilitar bastante lá na frente. O Roger, falar sobre a questão da substituição que o pessoal estava comentando, você tinha pedido para segurar um pouquinho, aí sai o gol, aí o Luxemburgo fica um pouco chateado. O que se passou naquele momento? Como é que foi a situação naquele momento, pai? Porque ele ia tirar o Renato e o Matias pediu para sair junto, e o Luxa não tinha percebido. Acho que foi o Fábio que falou para ele, calma que o Matias está pedindo para sair. Então ele deu uma segurada e a gente acabou tomando gol bem nesse momento, né? Mas é porque o Matias pediu para sair, então acho que ele não ia querer tirar os dois do jogo, né? Mas como os dois estavam cansados, ele teve que fazer essa substituição.
o São Paulo pela frente e foi com aquele jeito corintiano, né? De sofrimento nos pênaltis mais uma vez nessa Copa do Brasil. Que leitura você faz dessa chegada até as semifinais e agora esses duelos no Clássico Majestoso? Cara, acho que merecimento, a gente apanhou bastante, né? Nas outras, contra o Atlético, contra o Remo, então ninguém acreditava também. Talvez hoje era o jogo que mais acreditava na gente, porque tomamos só um lá, né? Mas acho que a equipe fez um excelente jogo. Merecemos ter ganhado no tempo normal pelas chances claras do jogo que a gente teve. E agora é descansar, sabemos que vai ser um grande jogo contra o São Paulo e espero que a gente passe e que não precise ser dos pênaltis, mas se for também, espero a vontade de Deus que seja também. Roger, aliás, a gente estava falando aqui sobre isso, né? O Corinthians passou todas nos pênaltis na Copa do Brasil e a gente não lembra, eu não sei, na verdade, se já aconteceu de alguma vez um time conquistar um título passando todas nos pênaltis. Né? Claro que o jogador não quer, né? Tem que passar todas nos pênaltis até o fim, né? Pô, mas se for para ser campeão, a gente passa todos na semi, na final, que for preciso. O importante é o título, mas a gente tá focado nisso. Agora tem que virar a chavinha, né? Já tem o jogo da Sul-Americana, depois tem o Brasileiro, onde eu tô suspenso. Então vamos ver agora, descansar que já terça-feira já tem um grande duelo lá fora. Olha, se você não começou todos os jogos como titular, você entrou em alguns. E parabéns pela vitória, classificação, pelo gol também. Como que vai ser para você ficar fora desse jogo do Campeonato Brasileiro? Tem alguma possibilidade de você jogar na Sul-Americana na terça-feira? Sim, tem possibilidade, senão eu vou ficar acho que sem jogar a semana inteira, né? Porque o jogo é no sábado, acho que na outra terça, né, tem o jogo. Então acho que eu vou pedir para ir para esse jogo. A programação era que se a gente passasse de fase, os titulares não iriam. Mas como eu não vou contar com eles lá no sábado, vou estar com eles, então é pedir para ir no jogo dessa terça. E como é que é jogar mais essa decisão, né? Uma atrás da outra, né? Cara, vai ser um grande jogo, a gente viu, acho que eles venderam todos os ingressos lá, né? 80 mil parece dos torcedores, então vai ser um grande jogo. Acho que alguns jogadores deles também voltam de suspensão. Vou lá para ajudar, acho que vai a garotada, também sou garoto, então vamos em busca da classificação lá também. Obrigado, Roger. Boa, Roger Guedes falando na Zona Mista, a gente está lá acompanhando também mais personagens que pintarem, a gente traz. E ele falou sobre a questão da artilharia da Arena, né? Hoje o Guedes marcou pelo Corinthians o seu 30º gol na Neoquímica Arena em 62 jogos. Ele iguala ao Jô. Só que o Jô tem os mesmos 30 gols em 84 jogos. São mais de 20 jogos a menos que o Guedes tem pelo Corinthians e os mesmos 30 gols que o Jô. E ele toca no ponto importante. Em 2014, acho que um dos últimos jogos, o último ou penúltimo jogo do Campeonato Brasileiro, o Corinthians do Mano Menezes ganha do Criciúma por 2-1. E o Roger Guedes faz o gol do Criciúma. E eu sou a favor de... Isso tem que ser contabilizado. É na Arena. Gol na Arena. Então, o Giovanni Augusto não marcou o primeiro gol da Arena? Então, o Roger Guedes, hoje, ele virou, de maneira isolada, com 31 gols marcados, o maior artilheiro da Neoquímica Arena. Chama a atenção que ele tenha construído isso em tão pouco tempo. Claro que isso é só uma efeméride, mas chama a atenção como ele construiu essa marca em pouco tempo, especialmente pelo protagonismo que ele chama esse ano, né? Uhum. E ele chama o protagonismo no pior momento do Corinthians na temporada. A hora que o Corinthians era um nada, taticamente, um buraco, por todos os erros de planejamento que a diretoria teve e as dificuldades dentro de campo, o Corinthians tinha apenas o Roger Guedes para sair dos buracos. Se o time tiver um pouco mais de organização, um Renato mais presente, um Rojas se desenvolvendo, um Yuri mais confiante, isso oferece ao Roger Guedes mais opções, né? É realmente uma temporada de muito destaque para esse jogador, que chegou para ser mais um, né, nos grandes reforços que o Corinthians trouxe, mas que em 2023 ele chama um protagonismo que é marca do Corinthians essa temporada. E tem uma questão, né? Além de ser a melhor temporada da carreira dele, são 19 gols nessa temporada. O Luxemburgo sempre fala muito da mudança de ter colocado ele um pouco mais avançado, né? Um pouco mais próximo do gol. Para ser justo, o Fernando Lázaro já tinha feito isso. O Corinthians começa o ano assim. Começa o ano assim, né? Para ser justo. Se livrando dos encargos de Vitor Pereira, o Roger Guedes, que ele não queria fazer e não fazia. Isso é fato, quer dizer... Mas, porque o Vitor queria que ele voltasse do lado esquerdo, e era difícil. E ele está entregando demais, né? Não, ele está entregando muito tecnicamente, impressionante como ele finaliza, a gente já falou aqui sobre os números dele na temporada, e assim, correndo uma barbaridade também. Sim. Correndo muito, assim... E jogando sempre. E não fica fora. Né? Se a gente for pensar assim, no cara que... O único jogador que foi regular temporada inteira em alto nível é o Roger Guedes. Ele é disparado o melhor jogador do Corinthians nessa temporada. Hoje não foi nem o melhor jogador em campo do Corinthians, mas estava lá de novo. Participa do gol ali pelo lado direito com o Fagner, faz o gol também.
né, com essa liberdade de chegar na frente. Então, assim, é um cara que entende a camisa que... Ele tem o poder, Dona, de dar ao time uma confiança que às vezes a equipe não tem. E como é que você enxerga isso? Né? Logo no primeiro, no segundo minuto, ele tem uma finalização que ele dá uma pancada no gol e o goleiro, o Pazinato, já tem que fazer uma baita defesa. Eu digo, isso leva o time junto, isso chama a torcida, isso dá uma levantada. É essa bola, quer dizer, você está trazendo, você sabe que teus companheiros também precisam de um gatilho, de uma força para falar assim, vamos lá, galera, vamos junto. A torcida desce e apoia. Então, ele faz isso muito bem. E olha, é difícil, porque a gente sempre diz o quê? Que é uma realidade. Né? Um coletivo, quando bem administrado, bem treinado, ele potencializa cada um, ele melhora cada jogador. No caso do Roger Guedes, ele está tentando melhorar os outros por ele mesmo, pelo individual. Olha lá, ele finaliza todas e tem horas que você percebe que ele pega o lado do campo, Glaucio, e ele corta. E tem gente que num outro momento pediria, passa. No caso do Roger Guedes, você fala, chuta. chuta, que tá difícil. E Calçade, assim, impressionante quando você olha até o mapa de calor, tava dando uma olhada no mapa de calor do Roger Guedes hoje, assim, circulando o campo inteiro. Mais fixo na esquerda, mas ele caiu bem pela direita, a gente estava até falando sobre isso. Ele começou o jogo pela direita e o próprio Vanderlei fala que pela direita ele fica mais longe do gol, e como ele é um cara do chute, se ele tá com o pé bom dele mais próximo da linha de fundo do que da direção do gol, ele fica menos próximo do chute. Na esquerda, ele tá sempre com o corpo virado para finalização. Então o Vanderlei começa com ele na direita, mas rapidamente troca. Ele participou dos 3 gols do Corinthians. Aí ele aparece nas fotos de todos. Me chama a atenção, eu não acho que seja coincidência que esse ano tão bagunçado do Corinthians taticamente seja o melhor ano do Roger Guedes, porque ele é um jogador muito individual. Ele é um jogador que pega a bola e vai Roger Guedes contra a rapa. O que às vezes até dá essa impressão, ele é faminha, não toca para ninguém. Esse é o jogo dele. Então, dentro de um caos tático que o time pode viver, ele sobrevive, porque ele depende menos da organização. O ideal é que tenha mais organização, mas ele depende menos disso. Eu acho que até por conta disso, dá para explicar um pouco a trajetória da carreira dele. Porque se você for analisar tecnicamente, ele é um jogador com qualidade para a Europa. Diferente. Mas ele é esse jogador que gosta da liberdade, para colocar o talento dele para fora. E acho que o Fernando Lázaro entendeu isso, o Vitor Pereira não entendeu isso, pedir algo que ele não conseguia cumprir, não queria cumprir. O Fernando Lázaro entendeu isso e o Luxemburgo, de uma maneira acertada, deu ainda mais liberdade para ele, desde que assumiu. Esse é um ponto, né? Até jogos em que o Corinthians não desempenha, aquele deserto de ideias, você vê o Roger Guedes se coçando, Pega né? a bola e resolve. E ele vai ali, ele briga, você vê ele brigando em campo, né? Até buscando alternativas dentro dessa individualidade. O torcedor entender o seguinte, né? Quando a gente fala assim, a gente também pode... O torcedor pode entender que todos os jogadores dentro de campo podem fazer como o Roger Guedes. E aí não funciona assim. Eu digo de que forma? Roger Guedes, ele atua próximo do gol, então ele está numa zona que um drible, um tapa, uma finalização, a gente vem e fala dele. E ele gera mudança no placar, ele faz gol, porque quando ele está muito próximo. Mas para a bola chegar lá, ela depende do jogo bem estruturado, do jogo coletivo. Então, assim, a saída de bola com Gil, com Murilo, com Fagner, hoje tinha Fausto Vera, foi uma saída que tinha problemas. Então, não dá para exigir que o Gil faça... O Gil, baixa um negócio no Gil, ele sai driblando todo mundo, o Murilo também. Fez até isso uma vez, né? O Gil foi lá para ataque. Foi embora. Foi embora. Quer dizer, a gente tem que tomar cuidado, senão parece que todos podem ter seu dia de Roger Guedes e sair resolvendo as coisas sozinhos. Ele pode, muito por estar próximo do gol. E aí, casa com uma característica do Luxemburgo ao longo da carreira dele, que isso acontecia muito nos times. Quando você tinha um grande jogador no lado do campo, quando o Edmundo ele aproximou mais do gol, o Edilson, o Miller, ele trouxe esses jogadores exatamente para o gol, do que deixar o jogador no lado do campo. Então, quando ele vem para o Corinthians, ele simplesmente faz aquilo que durante a vida toda ele fez com outros jogadores. E é uma decisão que faz sentido, porque ainda mais com o teu centroavante em baixa. Então, você tem um companheiro ali do lado para aproveitar o que sobra do Yuri Alberto, o que ele não consegue finalizar, e ao mesmo tempo pode ter um passe. Então, como disse o Luxemburgo na coletiva, foi um desenho diferente. Tem vários, eu acho que o time tem que ter vários. Eu acho que dá para ter. Mesmo nesse calendário louco tal, é possível. É possível, sim, não todos super estruturados,
Mas o que não dá para ter um formato que tem data de validade e o tempo passa, e aí? O que eu faço? E há uma diferença entre você ter variáveis de jogo, variantes táticas, como disse o Vanderlei, dentro de um time que tem um padrão. Outra coisa é o time não ter cara nenhuma e o técnico ficar a cada partida tentando encontrar e no acerto e no erro, na tentativa e no erro, o time não tem cara nenhuma. Acho que durante a maior parte dessa trajetória do Vanderlei à frente do clube... Cássio falando na zona mista. Então eu parei agora. Passagem aberta. Galera, vamos acompanhar as últimas informações, né, do Corinthians, né? O Corinthians vencendo, galera. O Corinthians vencendo o América Mineiro nos pênaltis. Impressionante como a equipe do Corinthians consegue em todas as fases aí. Passou nos pênaltis, foi contra o Remo, contra o Atlético, agora contra o América, né? Agora tem o São Paulo. Será que teremos mais uma disputa de pênaltis? Será que o Corinthians consegue passar pelo São Paulo na disputa de pênaltis? Só do fato de você ter o Cássio no gol já é uma segurança muito grande na hora dos pênaltis. É um goleiro que coloca medo em qualquer jogador, porque é muito grande, é pegador de pênalti, o histórico dele é gigante em pegar pênalti. Então, assim, na minha opinião, o Corinthians, se for para os pênaltis contra o São Paulo, é favorito a avançar para a grande final da Copa do Brasil. Na minha opinião, teremos um grande jogo entre as duas equipes, né? O Dorival Júnior é um técnico inteligente, claro que vai armar uma equipe aí bem aí para poder enfrentar a equipe do Corinthians. O Vanderlei também, um técnico inteligente, muito experiente, né? Ele sabe o que ele precisa fazer com esse time, né? A equipe está evoluindo, né? A passos curtos, mas está evoluindo, né? Isso mostra também que a equipe está numa semifinal de Copa do Brasil, uma equipe desacreditada, né? Não é qualquer equipe, né, que era dada aí como desclassificada conseguir chegar numa semifinal, eliminando a equipe do Atlético e também a equipe do América Mineiro, galera. E deixa nos comentários a opinião de vocês sobre a vitória do Corinthians e também sobre o jogo também do Roger Guedes e também do Renato Augusto, galera. Renato Augusto, um jogador que joga de terno, muito bom, craque de bola. Se ele estiver nesse jogo na final do Corinthians, eu acredito que é uma grande chance, sim, dele conseguir fazer o Corinthians chegar a uma final de Copa do Brasil.